Olá, eu sou Lúcia Beatriz e esse é o canal Leitura Comentada. E mais uma vez estou aqui para a gente refletir sobre um conto hoje de Tolstói, Lev Tolstói. O conto se chama De Quanta Terra Precisa um Homem. Muito interessante esse título já. E nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho do conto, vamos ver quem é Tolstói e por fim eu vou dar a minha opinião sobre o conto, trazer para a nossa realidade, ok? Então, antes de iniciar o vídeo, quero fazer com vocês um combinado, um desafio. Vocês estão desafiados a comentar depois nos comentários aqui de quanta terra vocês acham que precisa um homem, tudo bem? Então vamos ao vídeo. Bom, o vídeo começa com duas irmãs conversando. Uma mora na cidade e outra mora no campo. E elas, cada uma se gaba sobre a sua situação. A situação da que mora na cidade é melhor, ela tem mais elegância, ela convive com melhores pessoas. E a outra que mora no campo, ela diz que não, que a situação dela que é melhor, porque lá não falta nada, a paz, a segurança e assim por diante. Perto dali está Parrón. Parrón é o marido, é o camponês, marido da que mora no campo. E ele não está nem aí para a fala das duas. Ele está mesmo, para a preocupação dele em ter mais terras. Ele chega a dizer, chega a expressar: eu daria tudo o que tivesse para ter mais terra. E assim, ali perto da lareira, no vão do fogo, está o diabo. O diabo é um dos personagens desse texto, desse conto, e ele é um personagem importante. E ele ouve o que o Parrón expressa, né? E já começa a traçar suas estratégias para conseguir do Parrón aquilo que ele disse dar. Ele disse dar tudo em troca da terra, de mais terra, mais hectares de terra. E assim então começa essa saga do Parrón por adquirir mais, sempre mais, e ele tem uma coisa muito assim interessante, ele não consegue ver aquilo que ele tem. Ele nunca está satisfeito com... Ele consegue comprar mais terras, ele consegue plantar mais, ele consegue ficar mais próspero, mas ele não consegue ver isso. Ele não consegue ficar satisfeito com nada que ele tenha. Ele sempre, o olhar do Parrón está em algo que ele não tem. Ele, na verdade, ele tem uma mente escassa. Então, ele é assim. E por conta disso, ele passa assim por muitas angústias a ir vendo mais terras, conseguindo mais terras e mais terras, de um jeito aqui, de um jeito ali. Ele perde bons negócios, inclusive, por causa desse olho grande por terra dele. Depois de passarmos rapidamente pelo conto, pela história, vamos falar um pouco sobre quem é Lev Tolstói. Lev Tolstói é um escritor russo, um dos mais importantes, e ele era um escritor realista. Ele mostrava o ser humano como realmente é, pelo menos na ideia deles, sem ilusão como faziam os românticos. Por isso, o Parrón aparece na história com toda a sua ambição, com toda a sua a gabolice das mulheres, tudo isso, então, esse lado... vamos dizer assim, normal, Esse lado não tão bom dos seres humanos, o que é real para os realistas. Outra coisa interessante, ele tem outros livros famosos, por exemplo, Guerra e Paz e Ana Karenina, dois livros muito conhecidos que eu não li ainda, mas pretendo ler. E um fato importante também sobre o Lev Tolstói é que ele foi excomungado da igreja, mas ele tinha uma ligação, um laço com o cristianismo. E no conto
tem uma certa altura que o Parron é tentado, né, no conto pelos Baquires, né, mas eu senti assim uma parecência, uma coisa muito parecida com a tentação de Jesus lá nas montanhas, né, que é descrito na Bíblia. Então tem essa referência, né, eu senti isso aí. Então, isso é sobre Lev Tolstói. Importante para a gente conhecer um pouquinho sobre esse autor. Finalmente, vamos falar, então, sobre a minha opinião sobre esse conto. É um conto bem escrito, de linguagem fácil. Quando a gente pensa nos clássicos, a gente acha que tem uma linguagem muito rebuscada, que vai precisar muito do dicionário. Não. Altamente uma linguagem assim muito acessível, né? O Tolstói vai levando a gente a perceber, a construir, a refletir no conto todo, que é um conto de poucas páginas, né? Então isso também ajuda a gente a começar a ler os clássicos. Outra coisa interessante é o tema, né? O tema da posse da terra. Isso era uma coisa importante lá atrás. O conto foi publicado em 1886 e já era uma questão importante. E hoje, muito mais, porque os conflitos pela posse da terra, eles têm aumentado, né? Inclusive com mais mortes, os noticiários estão cheios, né, dessa disputa e desses conflitos, levando até a morte das pessoas. Uma questão hoje está sendo discutido o marco temporal com votação, teve votação já sobre isso, e também envolve a posse, né, a posse de terras entre os povos originários e o pessoal ruralista, né? Então ali há também uma disputa. Sempre que a questão da terra está envolvido também uma questão social e uma questão econômica. Então, tudo isso a gente pode refletir a partir do conto do Tolstói. Vou falar assim sobre uma perspectiva que nós podemos ter. Hoje, com esses conflitos pela posse da terra, o que dizem para nós as mudanças climáticas? Elas nos dizem que esses conflitos, eles não tendem a serem minorizados, muito pelo contrário. Eles estão aumentando e eles podem aumentar ainda mais por causa da disputa pelos bens naturais da terra, pelos recursos naturais. A terra é um recurso natural, a água é um recurso natural, as riquezas do subsolo, né, as energias hoje tão necessárias para tudo que move o mundo. Então, tudo isso é muito importante e vai ser muito mais disputado a partir de agora. Então, é muito interessante como nós vemos no conto essa questão que já vinha lá de 1886 e foi, né, aumentando e não tem perspectiva de que isso se minorize, né? Então, precisamos refletir como, né, que nós, humanos, vamos lidar com isso a partir também de agora, visando então essa coisa das mudanças climáticas. Então esse foi o vídeo sobre o conto De Quanta Terra Necessita um Homem, do Levi Tolstói. Eu convido vocês, se gostaram do vídeo, a se inscrever no canal para receber outros vídeos sobre o mesmo assunto. Afinal, a leitura transforma. Um grande abraço, até o próximo vídeo.